que é ter um escritório de advocacia? Pode parecer talvez uma pergunta básica, mas é importante a gente passar por isso. Ter o seu escritório de advocacia é você, como advogado, decidir que você quer ser dono do seu negócio. Você abrir uma empresa no seu nome, seja, né, no caso aqui, um escritório de advocacia. Isso é ser dono do seu escritório. Mas o que então não é ter um escritório de advocacia? O que não é ser dono de um escritório de advocacia? Não é você ter um escritório físico, não é você ter o seu nome na parede, esse tipo de coisa. Não é você ter uma equipe aí muito bem estruturada, não é isso que significa ter o seu escritório de advocacia. Eu falei do nome na parede, mas assim, se você quiser ter o seu cantinho aí na sua casa e colocar o seu nome na parede, tá tudo certo também. Mas o que eu quero dizer aqui é que você não precisa ter uma super estrutura para você poder dizer que você é dono do seu próprio escritório de advocacia. Tá legal? E ter o seu próprio escritório de advocacia, ser dono do seu escritório de advocacia, é bem diferente de ser autônomo. Por que que é diferente? Porque quando você é dono do seu escritório de advocacia, você é dono de um negócio, você é dono de uma empresa, você se coloca na posição de empresário, além de advogado. Então, existem duas funções diferentes aqui. Uma coisa é você ser advogado, você exercer suas funções advocatícias, e outra coisa completamente diferente é você ser um advogado empresário, um advogado dono do seu escritório de advocacia, tá? São coisas realmente bem diferentes. E quais são os tipos hoje de escritórios de advocacia que você pode ter, que você pode montar aí para você? Olha só, a princípio, a gente tem aqui dois tipos de escritórios que você poderia montar. O primeiro seria ali um escritório físico, né? Você alugar um espaço, você realmente montar aquela estrutura que talvez seja muito comum para vários advogados. E uma outra alternativa seria você ter um escritório de advocacia digital. E o que é um escritório de advocacia digital? É você pegar todas aquelas funções, tanto advocatícias quanto empresárias de dono de escritório, e você colocar tudo isso de uma forma digital. Então, você não vai ter um espaço físico para advogar, você não vai ter um espaço físico para atender cliente. Talvez você até tenha equipe, mas a sua equipe vai se comunicar com você tudo de forma remota. Você vai trazer realmente todo o seu escritório de advocacia para o digital. E como que você faz isso? Bom, você escolhe ali as ferramentas certas, né? Você escolhe os locais onde você vai, o que você vai utilizar, as ferramentas realmente que você vai utilizar para o seu escritório de advocacia. Seja para atender os clientes, seja para acompanhar processos, se de repente você ainda tem processos aí no seu escritório. Eu digo ainda porque a gente está aqui num processo de mudar essa situação, né? O nosso objetivo aqui é ter uma advocacia sem burocracias, e a advocacia sem burocracia, ela não depende do judiciário, né? Você não vai atuar com o judiciário, com processos judiciais. Mas por que é importante você abrir o seu escritório de advocacia, mesmo que você não tenha experiência? Olha só, na verdade, abrir o seu escritório de advocacia pode ser a sua maior fonte de experiência. Por quê? Na grande maioria das vezes, quando a gente tem medo ali de abrir o próprio escritório no começo, porque não tem experiência, porque nunca divulgou, na verdade, a gente acaba se sujeitando ali a ser sócio, a entrar numa sociedade, a fazer vários outros tipos de trabalho, né? Até, de repente, prestar concurso e tudo mais. Só que nem nada disso, nem ser sócio, nem ser associado, nem trabalhar como, de repente, contratado de um escritório, nem prestar concurso público, vai te ensinar a abrir um escritório de advocacia, a gerenciar um escritório de advocacia como uma empresa. Então, por isso que é importante que você abra o seu escritório de advocacia, mesmo sem ter nenhum tipo de experiência, porque isso vai te gerar a experiência. Porque aí você vai começar a entender, você vai começar a aprender como que se gerencia um negócio, o que você tem que fazer e tudo mais, e você ainda vai atender os seus clientes. E ali não vai ter o que fazer, você vai ter que aprender
de certa forma, na marra ali, né? O cliente vai estar ali, você vai ter que atender ele, você vai ter que se virar nos 30. E isso vai ser muito benéfico para a sua carreira na advocacia. Por isso que é muito importante você não ficar preso ali, você não se paralisar porque não tem experiência anterior e realmente colocar a cara tapa aí e abrir o seu escritório, tá? Não vamos colocar o nosso destino aí na mão dos outros. E por que você deveria investir tempo e dinheiro no seu escritório de advocacia? São duas coisas bem preciosas, né? Convenhamos aqui, tanto tempo, porque a gente tem várias coisas para fazer, seja de profissional, seja pessoal, seja aí qualquer outro tipo, mas a gente tem várias coisas para fazer e o nosso tempo, ele realmente é bem escasso. Por que você deveria investir, então, primeiro, o seu tempo abrindo o seu escritório de advocacia? Porque o seu escritório de advocacia é um negócio seu, ele é só seu. É você que vai tomar todas as decisões importantes para esse escritório. É você que vai definir todos os detalhes desse escritório de advocacia. É você que realmente vai gerenciar esse escritório. É você que vai decidir qual é o nicho de atuação desse escritório. E um dos nichos, inclusive, pode ser aqui uma advocacia sem burocracia. Você pode decidir que o seu escritório de advocacia não vai ter processo judicial. Olha só que legal, olha que beleza, que maravilha. Tem um escritório de advocacia totalmente sem burocracias, só com demanda extrajudicial, só com consultoria ali. Eu acredito que é um grande desejo de muitos advogados por aí, não é mesmo? E beleza, então a gente falou aqui da parte do tempo, que é importante você investir o seu tempo nisso, porque você está construindo um negócio seu. Mas por que é importante você investir dinheiro no seu escritório de advocacia? Já vou te adiantar que você não precisa de muito dinheiro para abrir um escritório de advocacia, beleza? Principalmente se é um escritório de advocacia digital. O que você vai precisar investir? Você vai precisar investir ali na parte de abertura de CNPJ, contratar ali uma hospedagem de site, um servidor de e-mails e beleza, você já pode atender os seus clientes. Não precisa de muito investimento. Mas mesmo assim, por que você deveria investir o seu precioso dinheiro no seu escritório de advocacia? Porque ter o seu próprio escritório de advocacia é a melhor experiência que você vai ter para você como advogado. Não só em questão de experiência realmente, mas em questão de retorno financeiro também. Deixa eu te contar um segredo aqui. O retorno financeiro do seu escritório de advocacia, ele está diretamente ligado à sua determinação, você realmente colocar a mão na massa. Quanto mais clientes você conseguir prospectar, quanto mais clientes você conseguir atender, naturalmente, você vai ter mais dinheiro como advogado.